Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para conversarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que nasceu do nosso reencontro e as amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. É isso aí, ô, gente. E hoje o episódio vai ser assim uma situação para algumas mães. Eu tô com um pouco de medo, confesso. Vai pegar firme. Já falei que esse episódio é pra mim. Já rolou essa conversa aqui nos bastidores, porque, gente, hoje a gente vai falar sobre o porquê as crianças estão vivendo mais agitadas hoje em dia. O que dentro da rotina da família pode estar contribuindo com isso, desde o sono, alimentação, excesso de estímulos e até o ambiente dentro de casa. Vai pegar! Olha, então se você, assim como eu, acha esse conteúdo relevante, já aproveita para começar aí compartilhando o nosso vídeo, manda aí para aquela mãe que você acha que vai ajudar esse conteúdo, né, de alguma forma. Isso aí, gente. E é essa forma singela que vocês podem ajudar esse nosso projeto, que a gente entrega gratuitamente para vocês e ajudam a gente a continuar com esse projeto tão legal. Então, bora lá? Bora! Exausta. Cansada pra caramba. Férias escolares não muito mais. Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele. Ai, Oi, eu sou a Mariana, mãe de dois, o Rafael e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de o Leozinho. Gente, hoje nossa convidada é a Adriana Bustorff. Tudo bom, Adri? Tudo bem? Seja bem-vinda! Bem-vinda. Gente, a Adri é mamãe com 3 crianças dentro de casa sem tela. Não importa que faz só 2 meses que você falou aí que tá sem tela, né? Zero Gente, tela. zero telas. Há Zero 2 telas. meses, 3 É. crianças. A Adri é pedagoga formada em pedagogia Waldorf e a Adri ela conduz um grupo de estudos sobre antroposofia na escola Inspiração da cidade de São Manuel. A Adri tem um olhar muito enriquecedor sobre essa questão de ritmos das crianças e é isso que a gente vai trazer aqui hoje, né? Um olhar muito profundo sobre a educação dentro da família. Seja bem-vinda, Adri. É um prazer. É uma alegria estar aqui com Obrigada. vocês e poder partilhar um pouco da minha experiência como professora, como mãe. Enfim, é isso. Rodri, agora sim, para a gente começar aí, né, dar aquela aquecida, começa contando essa trajetória, como que foi para você chegar até aqui hoje, né, na pedagogia Waldorf. Conta também sobre a sua maternidade, com 3 crianças em casa, conta um pouquinho aí sobre tudo pra gente. Vou resumir aqui brevemente, mas a minha trajetória na pedagogia Waldorf começou quando criança, então acho que eu tive esse grande privilégio de ser aluna Waldorf Que legal desde os 7 isso. anos em São Paulo. E então foi de fato algo que eu só fui entender a grandiosidade depois que eu fui para a universidade, né? Então acho que é o primeiro estigma que vem da pedagogia Waldorf se o aluno Waldorf vai para uma instituição pública, né? Então eu fui estudar na Unesp, fui fazer engenharia agronômica, porque eu sempre quis trabalhar com a parte ambiental, mas eu também sempre gostei de crianças. Então desde que eu entrei na faculdade, eu já comecei a lecionar dentro do cursinho para vestibular. Ai, que Eu dava aula de legal. filosofia e comecei a dar Gente, é muita história, né? comecei a dar aula numa escola pré-escolar de olericultura, que é horta, né? Ensinar plantio de horta para crianças de 2 a 5 anos. Então, ali já começou a despertar esse interesse pela educação, mas a formação o estudo, né, e a formação em pedagogia Waldorf, ela só era, até então, permitida a partir dos 21 anos, que é quando eles consideram que o ser humano está maduro, o né? cérebro já Já tá tem essa maduro. maturidade essencial para, né, adquirir essa nova etapa, né? Então, eu comecei essa trajetória e eu fui fazer um estágio na Nova Zelândia. E quando eu estava lá, fui trabalhar lá, e eu comecei também a dar aula numa escola infantil e trabalhava também numa fazenda com produção de leite. Então, eu fazia sempre esses 2 mundos. Ai, E gente, foi gente, lá que incrível, né? despertou muito esse desejo de fazer a formação em pedagogia Waldorf. Na época eu tinha 19 anos e é aí que eu descobri que era com 21 anos. Aí eu liguei para o Brasil e falei, eu quero fazer essa formação. E aí eu lembro que um dos professores falou, olha, espera mais 2 anos, liga daqui a 2 anos e a gente combina. que banho! Eu esperei 2 anos e fui cursar, a gente chama de seminário, formação em pedagogia Waldorf, que é um curso livre, né? Hoje é como uma pós,
Então, e quando eu comecei, na primeira aula que eu tive certeza do que eu queria. E ali começou esse choque. Eu falei, nossa, agora eu já E estou quase agora? 5 anos de faculdade, mas é isso que eu quero fazer da minha vida. Foi uma aula que eu chorei, eu me emocionei. Eu falei, uau, era isso que eu estava procurando, humanidade dentro da educação. E ali foi meu despertar. Eu falei, nossa, eu preciso trabalhar com pedagogia, com educação. E dali fui cursar pedagogia, saí, tranquei a faculdade na época, fui cursar Quanto tempo faltava? pedagogia. Ah, faltavam ainda uns 2 aninhos, porque eu transferi, né? Entendi. Eu já estava há 5 anos, mas como eu transferi de curso, né? Eles ainda, por conta de algumas matérias, eu teria mais uns 2 anos. Então eu tomei a decisão de cursar. Nossa. Foi Duro, puxado, foi foi. dura essa Mas decisão. foi uma escolha consciente. Foi ali que eu falei, nossa, eu vou fazer o que eu amo de verdade. Porque na pedagogia Waldorf eu teria a possibilidade de trabalhar com educação, com crianças e com o meio ambiente, natureza, que é o que eu sempre gostei. Então ali eu encontrei esses dois lugares, assim. Rodri, e você sentia alguma diferença, por exemplo, assim, você ali dentro da Unesp, né? Você nos estudos, você sentia diferente dos outros ou não, por ter tido essa diferença de estudo, Sim, Educação. eu de comecei a educação? perceber quando começaram as apresentações dos primeiros trabalhos escritos, toda essa parte de botânica, morfologia, então, né, de desenhar todos os esquemas e ter essa facilidade de apresentar um trabalho, de se E de colocar enxergar diante. também Sim, o visual das coisas. sim, exatamente, de ter beleza nos trabalhos. E os professores falam, o que aconteceu? De onde você veio? Por que você faz isso com tanto capricho? O que você tem de diferente? E alguns professores que já foram professores de alunos Waldorf falam, nossa, alunos Waldorf, eles percebem, falam, vocês são diferentes, vocês têm uma desenvoltura diferente, uma forma de falar, de se colocar, uma forma artística, que é realmente de quem ficou muitos anos nessa metodologia, assim. Então, eu comecei a perceber só depois, eu não sabia que eu era assim diferente, eu me Uhum. considerava totalmente normal. E aí tem isso, né, essas nuances que vão aparecendo durante esse período universitário, né? E é legal, são vários estigmas. Vários. E a gente foi quebrando todos. Maravilhoso. Rodri, e aí vamos falar então daquilo que pega, né? Ela não entrou ainda na questão da maternidade, Ah, né? então vai, vamos trazer. Maternidade. Fala tudo, né? Vai Ah, cortando. então, maternidade, vamos lá. Sempre foi um grande sonho, eu sempre quis ser mãe. E comecei a namorar cedo, com 17 anos, né? Então, quando eu tava, né, tive sempre esse desejo, terminei a faculdade e com aquele desejo, mas eu falei, vou seguir um tempo, né? Na época a gente tinha construído uma casa próxima de São Paulo, eu ia ajudar uma escola que estava começando em São Roque, e eu lembro que eram 3 sócias nessa escola, e elas acabaram, uma acabou saindo, elas falaram, bom, a gente não vai poder continuar. Eu falei, então, tudo bem, vamos ver o que que tem por aqui de trabalho. Eu tinha acabado de me formar. E nisso, a minha mãe, que também é professora Waldorf, ela estava com um projeto no sul de Minas. Ela tinha acabado de adotar 2 crianças, já tinha 4 filhos criados e ela adotou mais 2 crianças, bem corajosa. Sei. E falou, vamos lá. E ela começou esse projeto de uma escola junto com uma outra mãe, que também era professora, e com um grupo de famílias, e começaram a se encontrar, a estudar, com o intuito de formar uma nova escola com essa pedagogia no sul de Minas. Só que na época minha mãe estava com um filho pequeno, essa outra professora também, e tudo que elas precisavam era de uma professora. E eu lá em São Paulo, recebi esse e-mail falando assim, Adriana, venha para Minas, a gente precisa de uma professora Waldorf para começar esse jardim de infância, vamos ficar perto da família, trabalhar com agricultura orgânica, a gente tinha uma fazenda lá. Enfim, me mudei para Já tinha Minas. família lá. Tinha, tava assim, tava minha mãe, né, o marido dela, os filhos nessa fazenda, porque sempre tive esse lado da agricultura também, né, com a agricultura orgânica, principalmente. Então eu fui morar nessa fazenda e começar essa escola com esse primeiro impulso no final de 2014. E aí eu assumi a primeira turma dessa escola em 2015, né? Ali comecei minha jornada como professora, também querendo muito ser mãe, mas o meu primeiro filho foi a escola. Então eu dediquei toda a minha energia para essa escola acontecer, toda a minha força. Me identifico com você, pintei paredes também, brinquedos, todos os meus finais de semana, férias, dediquei para essa escola. E quando a escola se consolidou, depois de uns 4, 5 anos, aí eu, né, conscientemente, falei, agora chegou a hora, quero ter meus filhos. E engravidei do Levi, o mais velho, que hoje, na segunda-feira, né, no dia 6 de abril, completa 6 anos. Ai, que Ai, que delícia! Sim, e assim nasceu o Levi. E depois que o Levi estava com 1 ano, eu falei, bom, acho que tá na hora de vir o irmão, a irmã, enfim,
não demorou muito, quase nada, quase uma tentativa, e a Bela veio, né? Aí veio a irmã, né? E aí nasceu a irmã, e assim a gente caminhou esses dois por um tempo. E, enfim, a vida deu voltas. A maternidade foi maravilhosa, sempre gostei muito. Também desafiadora, né? Como para todas Pra nós. É um todas. grande desafio, mas é Um um grande desafio, um constante grande amor. aprendizado. Nossa! E a escola me ajudou muito. Ser professora da educação infantil me preparou de um jeito que eu não imaginava, assim. Então, todas as crianças desafiadoras que eu tive me lapidaram muito para ser uma mãe muito mais paciente. Acho que o tempero assim principal que eu recebi desses anos de professora foi a paciência, foi o respeitar a infância, entender como que as crianças são, porque às vezes a gente não tem referência, a gente só tem aquilo, né, o nosso filho. E quando você tem referência de várias crianças, é mais fácil conduzir esse caminho, né? E também você consegue ver que, tipo assim, não é só comigo, não é só com o meu. Quantas vezes você já conseguiu entender Exatamente. isso, né? Que Exatamente. muitas mães pensam isso, né? Uhum. Quando já tem uma maternidade mais solitária, né, e não tem contato com outras mães, com outras Isso. crianças, acha que é só com ela que acontece, né? Exatamente. Então, acho que isso foi muito bonito. Então, depois de muitos anos, hoje casei novamente, tenho minha afilhada, né, minha enteada, que está com 7 anos, a Amora. Então, hoje nós moramos, né, eu e meu companheiro, e os três, e assim, tem sido uma grande aventura maravilhosa, agora mãe de 3. E agora sem telas, Sem telas, um grande desafio da Um grande vida. desafio com Mas é 3 isso, a crianças. vida deu voltas maravilhosas e a maternidade é o maior presente, com certeza. E um lugar ajuda o outro, tanto em casa, me ajuda profissionalmente, quanto profissionalmente em casa. E o legal aqui é a escola, ela faz essa ponte entre, não só entre as crianças, mas entre as mães. Então a gente se conecta com muitas mães. Então esse outro lado meu de se conectar com adultos, de outras famílias, com pais também, e poder dialogar e entender realmente quem é essa criança, como que ela chega no mundo, e todo mundo ter esse olhar conjunto para a criança, isso ajuda muito, assim, ai, ajuda demais a estabelecer ritmo, rotina e crianças, uma infância mais tranquila, uma infância mais calma, enfim, que é o que eu acho que todo mundo busca, né? que é isso Uma que a vida gente mais veio falar, saudável, né? mais tranquila, assim. Que é sobre isso que a gente veio falar, e agora, encaixando a pergunta na hora certa, a gente vai trazer, né, o quanto das crianças hoje que estão muito agitadas, né, que tem pais que estão aí, eu não sei o que fazer, meu filho está muito agitado, né, então mais inquietos, com dificuldade de se concentrar, né, então a gente queria ouvir, assim, na sua visão, se isso é algo individual de criança, ou isso é um reflexo do mundo que a gente vive hoje, tem muita coisa que Muita você pode informação, trazer, né, ali, né, a todo momento. isso, né? Hiperestimulações, né? Enfim, traz um pouco do geral aí pra gente ir Sim. entrando no assunto. O que a gente percebe é cada vez mais crianças com situações de hiperatividade, déficit de atenção e outras questões relacionadas a esses superestímulos, né? Crianças muito estimuladas. Isso com certeza é reflexo do que a gente vive hoje, né? Na nossa sociedade hoje. Então, não são as crianças que estão super agitadas, na verdade, os adultos também. A nossa vida, a nossa rotina, que é assim, esse principal ambiente da criança é extremamente agitado. E esse agito e essa hiperatividade nossa de fazer muitas atividades, de receber muitos conteúdos, de estar sempre conectada a milhares de assuntos o tempo todo, trocando muitos assuntos, tudo isso a criança, como um ser que acabou de chegar na Terra, que é uma esponja que absorve tudo, é isso que ele recebe o tempo todo, muitos estímulos. E se a criança não está num ambiente repleto de estímulos, ela vai reagir com hiperatividade, com irritabilidade, a falta de atenção, então tudo isso, falta de sono, tudo isso vai afetando a criança de uma maneira geral. Então todo esse ambiente ele vai interferir muito na criança, né, de uma maneira geral. Eu andei lendo sobre uma palavra, hiperautorresponsabilização. Uma grande quantidade de autorresponsabilidade que a gente coloca sobre nós mesmos. Nós sobre nós mesmos. Então, aqui tá sobrando 15 minutos nesse dia, eu vou arranjar de gravar um conteúdo tal. Ou então, você entende? Ou então, não é que eu vou sentar aí, fazer uma contemplação ali, deixar meu cérebro no modo de descanso, como era
feito antigamente, porque não tinha o celular, tudo isso de informação, né? Então, por mais que às vezes a gente senta, vou descansar um pouco, eu rolo a tela e inundo o meu cérebro de informações, o que eu tô fazendo, né? E fora isso, o tanto de coisa que a gente pega para fazer mesmo, que é essa autorresponsabilização cada vez mais. Então, eu quero pegar uma coisa mais para fazer. Em 15 minutos, eu dou conta de arrumar esse armário. Em 15 minutos, eu dou conta de correr no mercado e comprar não sei o quê, né? Então, e é isso que você vem trazendo, que a criança, o que ela tá vendo? E, gente, eu sou muito isso. Eu sou E a muito gente é isso. tão, Eu não. Sou Não, é não, isso, a gente é não, tão, não é não. tá Não num é, mundo tá fora. tão acelerado, que é isso? Há quanto tempo você não senta de fato para ler um bom livro, para passear no parque, sentar e admirar os patos na lagoa, Porque ir numa você sente que exposição? você não é útil fazendo isso Exatamente. por Que é um quê? Gente, desperdício de tempo. Desperdício de mas na tempo. verdade, sabe, às vezes eu fico parada assim, eu fico pensando, na minha vida corrida ali, eu gosto dessa correria, porque eu acho que eu também já me acostumei com essa correria, e quando eu tô muito parada, me dá sono. Então eu preciso continuar no meu, Mas você sabe, acelerada para mas eu ó, conseguir fazendo tudo que tem no dia, senão eu vou dormir, se eu encostar eu durmo. porque você tá extremamente Exatamente. Mas eu não posso Você dormir, tá eu tenho que dar conta de à fazer base tudo. de cortisol, viu? É verdade, gente. E esses efeitos eles vão chegar depois, né? O prejuízo de tudo isso dessa vida acelerada, agora você tá jovem, tudo funciona muito bem, mas daqui a pouco o corpo começa a dar todos os sinais de todos esses anos que, ó, pauleira uma atrás da outra. Aí a vida vai te cobrar mais tarde, isso pode ter certeza. Daí você Porque, põe lá na tela. Tcharam, tcharam. Que medo. não, mas é importante a gente olhar, porque isso, a criança ela é um convite dessa autoeducação. É olhar e falar, opa, ela vai te dar todos os sintomas, tem alguma coisa que não está bem. Por que que o meu filho está sempre agitado? Sempre irritado, e chora por qualquer coisa. É uma criança que está irritada, está sempre brigando, nada dá certo, assim, ela fica um pouquinho bem, começa tudo bem, mas logo ela se cansa daquele brinquedo, já nada tá bom. Isso já é um sintoma. Porque criança, quando ela tá bem, quando ela tá harmoniosa, ela brinca, ela tem pouco conflito. Conflito, quando a gente vê, a gente já normalizou uma criança sempre conflituosa, uma criança que está sempre tendo birras, e a gente começa a normalizar tudo isso, e aí, ok, isso é infância e vamos passar por ela. Mas se a gente entende que se a criança tem um ritmo, se ela tem um sono que está em dia, se ela tem uma boa alimentação, se ela tem o afeto garantido ali familiar, no núcleo familiar, se ela tem um ambiente um pouco mais calmo, a criança se transforma. Gente, eu vejo isso com os meus filhos, assim, é nítido cada detalhe. Você muda, e assim, não é mudar a vida radicalmente, é entender primeiro o porquê de tudo isso, e aos poucos ir tentando ajustar um pouco que seja na rotina e começar a ver essas pequenas diferenças. Assim. São coisas muito sutis, mas elas aparecem e fazem toda a diferença. Quando você entende, né? Acho que mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre esse sono da criança, sobre esse ritmo, o dia a dia. Aí a gente vai conseguir pontuar o que que seria o saudável e o porquê em cada etapa de um dia de uma criança. E por que que ela precisa desse ritmo? Por que que isso é tão importante, essa previsibilidade para uma criança pequena? O que que isso vai gerar nela, né? Qual que é a importância dessa noite bem dormida? Que noite é essa também, né? Acho que tudo isso a gente pode ir trocando aos Sim. pouquinhos. Rodri, e dentro desse olhar aí, né, do olhar que você traz no grupo de estudos de antroposofia, que você conduz ali, né, o que que você realmente acha que está por trás aí de toda essa agitação das crianças? Você acha que é só muitas informações, o ritmo, o que mais Sim, que acho que você acha? tudo vão entrar várias questões aí. Então, no nosso grupo de antroposofia, hoje a gente está lendo um livro que se chama Arte de Educar em Família, que é justamente o convite de um grupo de estudos adultos, vamos olhar para nós, adultos, e vamos olhar para as crianças. E como a gente pode harmonizar isso da melhor forma, né? Entender como que essa criança se desenvolve, o que que se passa dentro daquele corpinho que a gente nem faz ideia, e como que o mundo externo afeta esse corpo nesse desenvolvimento, né? O desenvolvimento físico, o desenvolvimento neurológico, tudo isso a gente vai olhar para tudo isso e a partir daí entender que estímulos são benéficos, porque às vezes é isso, a gente acha que está dando melhor, a gente quer dar o melhor para o nosso filho, a gente, né, é a maior preciosidade da vida. E eu tenho certeza que ninguém quer errar e todo mundo dá o seu melhor. A gente dá o nosso melhor. Mas quanto mais consciência a gente vai adquirindo dos processos, a gente vai entender que às vezes o mais simples, muito mais simples do que a gente está fazendo, às vezes é muito mais benéfico. E aí eu, assim, é um grande, assim, você fala, uau,
eu tô fazendo tudo isso. Meu filho tem aula de inglês, natação, balé, judô, ele faz tudo. Eu tô fazendo o meu melhor, tô trabalhando para poder dar o melhor para ele. Será que é o melhor para ele naquele momento? E aí que tá um grande pulo do gato, assim. Tudo tem seu tempo. E a criança pequena, principalmente de 0 a 7 anos, ela tem que ter um olhar muito especial, porque como a gente cuida desse primeiro setênio, isso vai reverberar para o resto da vida dela. Então, é uma fase que a criança, ela evolui tanto, assim, como ela nunca vai evoluir para o resto da vida, fisicamente, neurologicamente. Então, é um olhar, a gente tem que ter um cuidado muito, muito especial. Então, é sobre sono, sobre alimentação, sobre rotina e sobre afeto. Acho que seriam esses os meus 4 pilares, assim, Ai, meu nesse Deus. momento. Ô, Dri, e dentro da pedagogia Waldorf é muito enfatizado o ritmo, né? E acho que é isso que você vai trazer, né? A criança precisa da previsibilidade, que é isso que você está falando. E o que acontece quando essa rotina não existe ou é muito desorganizada, né? Então, ó, gente, já aproveitando aqui, se você está gostando do nosso conteúdo, clica aí no coraçãozinho ou envia para alguém que você imagine que vai fazer sentido para essa pessoa, para essa mãe, para essa família escutar sobre esse papo, porque a gente está aqui exclusivamente para ajudar as pessoas a melhorarem, a escutar aí, a ser acolhida, a entender como pode melhorar a rotina no E dia eu de hoje. duvido que todas as mães aí se sentem assim, nossa, eu sou a craque da rotina. Aqui em casa a rotina funciona super, gente. Todo mundo tem dúvida sobre esse assunto. Então eu tenho certeza que você enviando, né, esse conteúdo para alguma mãe, você vai ajudar. É isso, Dri. Então, vamos Vamos lá. aqui, acho que o ponto principal, rotina. Rotina. A rotina, ela vai trabalhar principalmente na criança a calma, que eu acho que é o que todo mundo almeja de uma criança. A falta de ansiedade. Quando a criança não tem rotina, ela está o tempo todo ansiosa em estado de alerta, porque ela nunca sabe o que vai acontecer, para onde a gente vai agora, o que a gente vai fazer. A gente sabe que a vida é imprevisível, que acontecem, mas você estabeleceu uma rotina, um horário do despertar, um horário do almoço, o horário do lanche, o horário do banho, o horário de dormir, isso já é algo bem precioso e eu acho que é algo que as pessoas poderiam, de alguma forma, tentar se adequar todos os dias no mesmo horário. É claro que existem atividades extracurriculares, um dia o judô tal hora, um dia o balé. Então, quem conseguir olhar para essa criança e entender quais são os horários mais preciosos, né, principalmente para o desenvolvimento dessa criança, vai começar a ajustar essa rotina para outros horários e eu vou dizer o porquê. Então, a criança pequena, ela precisa, assim, de 2 a 3 anos, a criança precisa de 13 a 14 horas de sono por dia. A gente tem o sono da tarde e a gente tem o sono da noite. O da tarde, ele vai ser um complemento, e o da noite é o sono reparador. E quando começa esse sono reparador? Quando o sol vai se pondo. É quando começa a nossa produção de melatonina. Ali está o convite para o sono da criança mais reparador, entre 6 da tarde e até 8, 8 já é bastante. Então eu indico entre 6, 7, 7 e meia, no máximo, a criança já está dormindo. Quando você consegue fazer isso neste horário e adquire uma rotina, quando eu falo uma rotina, pelo menos 4 semanas praticando, tá? Quando você estabelece a rotina, a criança adormece muito mais rápido, com muito mais calma, e ela geralmente ela acorda com um humor muito diferenciado, e ao longo do dia dela, né, o dia que ela vai viver geralmente é bem mais harmonioso, porque o dia ele está totalmente ligado de como foi a noite da criança. Então, nessa noite, o que acontece? A criança, ela vai liberar o hormônio de crescimento, ali é o pico. O pico do hormônio de crescimento é no começo da noite. O quê? A criança está se desenvolvendo, ela está processando todo o aprendizado do dia é processado à noite, quando a criança vai dormir. Então, e isso não é da meia-noite às 5 da manhã, é das 7 às 10 e meia, 11 horas. Ali está o pico, onde a criança vai fazer todo esse processo, né, tanto de crescimento quanto de retenção de conteúdo. Tudo isso acontece nessa etapa, que são coisas assim, que se você olhar e falar, nossa, Vai é absorver melhor o que super ela aprendeu. importante. Exatamente, é quando ela vai digerir o que ela aprendeu. Então, assim, pensando nisso, assim, é um horário de ouro da criança. Se eu entender que esse horário de ouro para ela estar dormindo e falar, nossa, eu vou dar assim, o melhor remédio que você pode dar para sua criança é uma boa noite de sono, é confiar nessa primeira parte da noite, que geralmente as pessoas estão o quê? Estão acordadas,
por conta do trabalho, por conta da rotina. Então a gente faz de tudo para a criança estar um pouquinho mais com a gente, porque a gente chega mais tarde. Mas se eu entendo que isso é extremamente salutar para a criança e para o desenvolvimento dela, né, para a questão da inteligência dela, retenção de conteúdo, atenção, crescimento, aí você fala, uau, que poderoso que é esse momento da noite. É difícil às vezes de Rodrigo, e digerir. assim, e Não, numa é rotina que é difícil. totalmente doida e que ela é contrária. Então, a hora que tá tudo ali acalmando é a hora que você sai para trabalhar, a hora que você Então, começa, é bem né, e desafiador, chega em porque casa o que mais acontece? tarde. Quando passa esse período, a criança começa a liberar cortisol. E o cortisol desperta a criança. E aí você tem muito mais dificuldade de colocar ela para dormir. Ela não dorme, ela fica extremamente ativa. E aí você tem a impressão, nossa, meu filho tá acordado, ele tá super agitado, ele quer brincar, ele não quer dormir. Porque o que tá acontecendo ali naquela cabecinha? Que hormônios que ela tá liberando? É por isso que a gente tem tanta dificuldade de colocar a criança para dormir mais tarde. Porque ela entra no processo reverso. E aí fica muito difícil. E aí você tem uma criança exausta, porque ela vai. Aí Lutar ela contra o vai sono, lutar né? contra esse sono, e aí ela vai ter um dia, no dia dela pode ter certeza que ela vai ter processos de birra e de irritabilidade que poderiam ser evitados se ela tivesse dormido cedo. No caso de uma rotina maluca, aí é contar com a rede de apoio. Com quem a sua criança tá, dorme onde ela estiver. É, pensar assim, estratégias. Se você tiver como, se for uma situação que não tem como essa criança dormir no ambiente do seu trabalho, com alguém que está cuidando dela, e depois fazer esse transporte dessa criança, é pensar, peraí, ali é o momento mais importante. Então é preferível que a minha criança durma das 7 às 10 da noite, eu acordo ela, levo para casa, fica um pouquinho, tento adormecer ela de novo, experimentar. Acho que é tudo uma experimentação. Mas entender que essa janela, ela é muito importante para a criança, para o desenvolvimento dela. Então, acho que assim, sobre o sono, é isso, a pedagogia Waldorf, ela educa a criança a dormir. Então, todo o nosso ritmo do dia é pensando na noite, porque no fundo a noite ela acaba sendo mais importante do que o dia, porque é ali que toda a magia vai acontecer de verdade. De dia ela vivencia, ela tem muitas vivências, experiências, mas a digestão daquilo se Que ela tornar vai algo absorver de mesmo. fato é só de noite que acontece, não é durante o dia. Então, esse primeiro sono da tarde, ele já é reparador. Ele ajuda a baixar também um pouco o nível do cortisol e ajuda a criança pequena a não ter crises de irritabilidade e aguentar até a hora do sono, a criança pequena. Então, ele é só um Que pode ser um complemento. pouco Pode só, que é o ser que a um gente estava pouco. conversando no off lá. É, mas se é uma criança pequena que dorme bem, você consegue ter o seu sono de 12 horas e ainda ter 2 horas da tarde. Você consegue. Mas aí você tem que ir sentindo como que a sua criança é. Conforme Isso. ela vai crescendo, diminui esse sono da tarde, mas o importante é manter o maior sono de qualidade à À noite noite. E mais cedo. e mais cedo. Você vê que a criança vai continuar acordando no horário que ela acordava, se ela for dormir às 9, às 10, às 11, ela costuma acordar num horário X. Você vai deitar qualquer horário, ele acorda no mesmo. E aí Aham. você ganha tempo de qualidade. A família ganha tempo, gente. Quando a gente não tem mais tempo pra nada. E de Não repente consegue parece. conversar em casa, E é né? muito Assim, estranho. Agora os meus eu tô deitando 6:30 da tarde. Eles dormem. Minha filha de 4 anos dorme em 5 minutos. Meu filho de 5, 6 dorme em 10, 15 minutos. E minha enteada de 7 em 20, 25 minutos. E assim, quarto escuro, todo mundo em silêncio. E a gente fica ali perto para dar aquele apoio. Aham. E todo mundo em silêncio, né? E é assim, eles vão tranquilamente, não tem Gente, briga, não tem choro, eu nada. vou começar. Vou começar a dar Vale uma mudada. experimentar, Vai, vale vai. experimentar. Nossa, eu vou É ter que fazer alguns maravilhoso. testes, porque com a rotina louca, meu Porque Deus. às vezes, antes de você ir para alguma, você faz o Gente, mas e o sono. medo de eu colocar pra dormir 5:30 da tarde e depois ele despertar às 11 da noite e não querer mais dormir? Ai, que medo! Experimenta. Pode Experimenta, acontecer a primeira vez. experimenta deitar esse horário que eu te falei. Deita um pouquinho mais tarde. Deita 6:30, 7 horas, dele dormir. Que é bem a hora que eu tô Boazinha. dando aula. Então, é a hora que você tá dando aula, tá na sua mãe. Ele dorme. Ela põe ele pra dormir. Você vai pegar ele, ter um jeitinho aí, não sei, é perto a casa? Não, Não é muito dá perto. Você tem Ah, esse mas é 15 depois ela vai minutos. passar pegando. Então, como que esse transporte vai acontecer dessa criança meio acordada e aí criar esse hábito de colocar essa criança na cama, de transportar ela em silêncio, levar ela já de bem tomado, jantar e deitar, se você conseguir. Mas é importante entender experimentar, porque E você tipo, o fato de
perguntar, né? Ver, dá para deixar dado banho, jantadinho, tudo até essa hora, né? Já é uma grande coisa. Eu vou Sim, tentar com me ajustar certeza. dessa forma. A Adri hoje mudando, pelo menos Gente, 2 já mudou. experimenta, é um presente na vida. No começo, você fala, uau, será que vai dar certo? E aí, quando a gente determinou e falou, todo dia vamos começar a rotina 5 horas, a gente já começa o banho com tranquilidade, faz um jantar tranquilo, conta uma história, a gente conta uma história depois do jantar. A gente tá, aquele momento é nosso, ninguém tira esse momento da gente. Então, não importa o que a gente esteja fazendo, tá todo mundo trabalhando, a gente para tudo e faz esse momento das crianças. Se precisa voltar a trabalhar, volta depois desse horário, depois das 7, a gente às vezes até às 10 para 7 a gente já está liberado. E a gente retoma tudo que a gente estava fazendo. Uhum. Mas quando a gente entende que aquilo é precioso e a gente tem feito todos os dias, as crianças estão outras crianças, assim, é impressionante, assim, tanto o despertar quanto o dormir, a gente não tem estresse, não tem estresse para deitar, não tem estresse na hora de levantar, é tranquilo, as crianças acordam cantando, felizes, elas acordam, se trocam sozinhas, arrumam as camas, os três, arrumam a cama, descem para tomar o café da manhã, tomam o café da manhã, ficam prontos para a escola. Então, assim, é possível, mas é E um faz trabalho. muita diferença, Faz porque, muita, tipo, como gente, os nossos muito. agora estão estudando de manhã, é desafiador. As manhãs são desafiadoras. E São. mesmo quando eu coloco para dormir às 8. E aí você vai ter que dar para ser mais cedo ainda, É, você vai sentir uma diferença brutal. olha que doido. Então, gente, e eu fico pensando nessa questão, por exemplo, da manhã também, no o despertar que você está falando. Na minha cabeça, eu penso, a gente já tem horário para tudo, então eu vou deixar ele dormir e acordar a hora que ele quiser, porque eu tenho flexibilidade quanto a isso, né? Uhum. Então eu falo, vou deixar ele dormir, e ele acorda sozinho, e ele acorda de bom humor, ele acorda sorridente. Se eu acordo ele, ele acorda totalmente irritado. E daí eu não crio essa rotina da manhã. acordar mais tarde, aí vai dormir mais tarde, aí vai acordar mais tarde. Então eu preciso colocar E a mais criança esses funciona horários. muito bem de manhã. Por isso que geralmente assim, a pedagogia Waldorf ela enfatiza que a escola seja na parte da manhã, é quando a gente está com uma disponibilidade para aprender muito maior. Uhum. Vi de nós, quando, né, você vai depois do almoço para uma faculdade, para uma escola, tem que assistir uma aula depois do almoço, sim, é um Muito. cansaço que vem de manhã, a gente está muito mais disponível para fazer exercício, para aprender alguma coisa nova. Então, a janela da manhã também para a criança é maravilhosa para né, para aprendizagem, né, para quem já está na etapa de alfabetização, é maravilhosa se puder É. também Tem até escolher aquele pela manhã. ditado, né? Amanhã tem ouro na boca, né? É isso. É muito Já bonito diz a isso, sabedoria né? antiga. Muito. Odri, e assim, esse excesso, né, de informação, excesso de tela, o que realmente causa aí no corpo, no cérebro aí das crianças? Então, mais uma vez, tanto rotina e as telas também estão associadas muito a isso, elas também vêm com esse super estímulo para a criança. A criança, por ela ser essa esponja, ela vai recebendo todo esse estímulo, só que ela não tem filtros. A gente vai criando ao longo da vida esses filtros. A criança, zero filtro. Ela não distingue o que é verdade e o que não é. Isso até nós adultos, a gente tem, mesmo a gente achando que sim, não, a gente não distingue. E então a criança pequena mais ainda. Então para ela não dá tempo dela digerir aquele conteúdo. São sempre imagens novas, então o desenho ele vem com um monte de coisas acontecendo, ela é super estimulada. Então o que que acontece? Ela recebe uma carga de dopamina muito forte, muito intensa, ela vem como um punch e a criança quer cada vez mais, porque é como uma droga. Então ela quer mais, quando ela não tem aquilo, ela sente essa abstinência, eu preciso daquilo de novo, porque ela vem com muita intensidade. Agora, se a criança escuta uma história, ela também vai receber dopamina de uma maneira muito calma, tranquila. Se a criança está sentada jogando um jogo junto com os outros, ela também vai receber, só que numa quantidade mais lenta e compartilhada. E o que acontece quando a criança está ali nesse agito e recebendo esse super estímulo das telas, através de videogames, ou também recebendo esse estímulo vindo de desenhos, que geralmente sempre são com muitas informações, ela tem essa, né, ela recebe essa carga. Então a gente poderia comparar. Então, um livro, por exemplo, escutando uma história, seria como uma chama de uma vela. Se eu colocasse um jogo juntos, a gente jogando aqui, por exemplo, poderia ser uma fogueira. A gente está recebendo esse calor, compartilhando esse calor juntos. E a tela seria um fogo de artifício. Ele vem, pá, explode, é incrível. Nossa, quero de novo. Vai de novo, de novo. Ai, E que aí, demais essa comparação, oh, amei! eu também. Amei! Então tem esse lugar, assim. E claro, tem vezes que não tem como e a gente precisa. Então é interessante saber, ok, eu não tenho como não deixar o meu filho longe da tela. Então escolha. Isso vai ser a minha rede de É, apoio agora, por esse exatamente. E aí a horário. gente tem que olhar que conteúdo é esse. Então também existe essa pesquisa. Que tipos de desenho que as crianças estão assistindo? Então, tem desenhos hoje de baixo estímulo, que são mais tranquilos.
Porque uma vez que a gente já coloca esses desenhos mais agitados, a criança não vai querer voltar para outro tipo de desenho, ela vai querer cada vez mais e esse tipo de imagem. E depois ela vai precisar digerir isso. Como que ela vai digerir isso? Ficando extremamente agitada, as brincadeiras extremamente violentas e agitadas, porque ela precisa digerir o que ela acabou de ver que está ali. E se é antes de dormir? E essa própria tela azul, a própria tela azul, ela diminui a liberação de melatonina, que é Como assim? Não sei. O celular? o celular, né? A Ah, gente tem a tá. luz azul. Ah, A luz sim. azul da tela, ela vai inibindo a liberação de melatonina para a gente Sim. dormir. Então, quando a criança é exposta à tela antes de dormir, ela vai ter menos, vai dormir menos ainda, né? Ela não vai querer dormir, ela vai ser muito mais difícil ela entrar num sono profundo, porque ela sofreu essa superestimulação e ainda não produziu essa melatonina necessária para entrar no sono profundo. Então, é muito sério isso, né? E o que a gente está gerando? Aí a criança também não vai conseguir entrar nessa fase profunda do sono, ela não vai conseguir digerir esse dia, essas aprendizagens. Isso tudo vai dar o quê? Uma criança hiperativa, uma criança com déficit de atenção, uma criança com diversos sintomas que hoje a gente acaba só medicando sem entender aonde pode estar a origem. Pode ser uma das possibilidades, tá? Não é a única, mas é uma das grandes causadoras de tudo isso também, além de alimentação e às vezes fatores, né, genéticos, biológicos. E aí, saindo um pouco do olhar para a criança, né? E trazendo bem a facada aqui na gente, assim, o que a gente faz com a gente? Se Esses reeducar é estímulos difícil. e dormir, gente, eu vou compartilhar aqui o que eu andei fazendo. Eu comecei com aquele desafio para mim mesma de 30 dias de leitura e meditação. Junto com isso, eu comecei a tirar o celular para dormir. Que eu, nessa correria da escola, isso e aquilo, esse começo de ano, foi muito doido, né? E, tipo assim, não consigo dormir, não consigo dormir, vou ligar uma série pra dormir assistindo, né, no celular. E isso é um ciclo que fica assim, é Vira um infernal, vício assim, mesmo, né? porque se eu acordava à noite, porque eu já tinha dormido desse jeito, estava com o cérebro superestimulado, então não aprofundava, eu tinha que ligar de novo para adormecer de novo. Então eu tava assim. Só que eu sabia disso, só que eu tava com uma preguiça de tentar tirar. E aí, nesses 30, faz 10 dias, 11 dias, sei lá quantos, agora, que eu tirei total, total. Tipo, vai, Mariana, coragem, tira, né? Tira, esquece, deita e fecha o olho. Gente, aí durmo rezando, faço as minhas orações do jeito que eu curto lá fazer. Gente, parece que me injetaram um sonífero mesmo, um calmante. A É gente muito tem esse calmante doido. natural, esse é o Sim, ponto. viu? A gente nasceu desse jeito, olha o que a gente faz com a A gente. gente faz sem E perceber. digo eu, a pessoa que vai, que quer estudar, que quer fazer. Aí a Todos gente faz com o nós, filho todos nós. e não faz com a gente. Veja, sim, que doido. É muito louco, porque é isso, a gente faz isso com a gente, e a gente tem essa impressão de que o descansar é entrar numa rede social, o É, descansar é ficar gente, scrolling isso aí horas tá e horas e tá derretendo o nosso derretendo, cérebro brain total. root. Aham. A gente tá literalmente, já tem agora sim, são alguns anos para sair esses estudos de Isso. como que a gente, nosso QI, né, como que a gente está Tá. decaindo em alguns aspectos muito E o importantes. quanto que o cérebro não consegue focar em uma atividade por mais de 10 minutos. Não consegue. Isso daí já é estudo. Sim. Por quê? Porque é rolando tela. A informação é 1 minuto. 1 minuto já cansei. 1 minuto já cansei. E o cérebro, ele entra nesse ciclo, assim. Não, 1 minuto já muda. Sim. 1 minuto já muda. Isso é com a criança e com a gente. A gente já tem uma tolerância maior na questão do sono, o adulto já seria algo entre 10 e 10 e meia, a nossa janela máxima para a gente dormir, adormecer, para a gente conseguir entrar num sono profundo e reparador. É dormir até 10 e meia da noite. Então, assim, é um lugar de a gente se olhar e falar o que que na minha vida, o que que eu estou buscando de fato? Eu quero ter uma vida mais tranquila, eu quero buscar de fato uma saúde, eu começo por mim, né? A gente tem que olhar para si e falar o que que eu estou fazendo por mim, o que que eu estou fazendo pelo meu filho, porque é isso que você falou, eu gosto da minha vida agitada, ela é assim, e aí a gente vai, quando a gente pensa assim, aí uma hora quando isso cai, você fala, meu Deus, onde eu tô? Que chão que é esse? Porque é isso que eu te falei, esse estímulo que a gente vai recebendo, né? Essa dopamina toda, a nossa vida fica sempre fervendo. Aí uma hora quando você não tem, vem uma angústia profunda. Você fala, uau, o que que é isso? Que vazio é esse? Que eu não tô fazendo nada e tô muito incomodada de não ter nada para fazer ou admirar uma arte, um quadro, de poder desfrutar de outras coisas na vida, né? Eu gosto de tudo isso. Só que daí eu sinto que, por exemplo, assim, ó, nesse horário, 10, 10 e meia da noite, já é a hora que a minha fase caiu.
E que daí eu não quero mais nem conversar direito, entendeu? Eu só quero ficar na paz, Ótimo, maravilhoso. quieta. Eu só quero ficar quieta. Esse é o meu horário, já sei. Perfeito. Sabe? Esse é o Eu seu horário sei que eu, biológico. nossa, eu desacelero mesmo e eu Que falo bom. assim, gente, eu não quero mais nada, eu só quero descansar. Bem, Rodri, e muitas vezes a gente, na tentativa de fazer o melhor, que é o que você trouxe, né? A gente oferece tantas atividades, né, para as crianças, né? E mais estímulos e mais entretenimento, porque a gente tem uma errônea ideia, e talvez é isso que você vai trazer, né? De que, nossa, mas o que que ele vai fazer, tadinho? O que que ele vai fazer? Agora não tem nada que ele fazer. A gente tem a errônea ideia de que a gente tem que ficar distraindo a criança, distraindo a criança. Quando, com estudos comprovados, você vai lá na neurociência, ela diz que 30% do dia é, era saudável que o cérebro estivesse em devaneios. Veja, E para criança é 30%. super importante o ócio, né? É E para nós isso. também, o ócio criativo. A criança só vai despertar criatividade se ela tiver o ócio. Se ela tiver o tempo todo com atividades dirigidas de uma aula para outra, de uma atividade para outra, o que que você está fazendo com essa criança? Ela não está tendo a possibilidade de criar, ela não está tendo a possibilidade de imaginar, e ela vai ficar o quê? Completamente estressada, porque ela E refém de também. tudo super direcionado. Eu estou enrijecendo essa criança. Que adulto é esse? É um adulto inseguro, é um adulto sem criatividade e que, assim, no mercado de trabalho vai ser mais um e olhe lá que vai estar ali encaixadinho em algo muito simples de se executar. Você quer uma pessoa articulada, você quer uma pessoa criativa, né? Ainda Que mais vai numa saber era de IA. Alguém que, né, resolver exatamente, situações. resolver problemas, gente. O tempo todo a gente está resolvendo problemas. Como que a gente resolve um problema na vida? Quando a gente resolve um problema na nossa brincadeira. Quando eu não sei quando montar a cabaninha, daí eu pego o móvel, puxo, pego a cadeira, prendo aqui, dou um nó ali, pego a pedra. Esse exercício que a criança faz no brincar livre, que a gente fala, nossa, mas ele não está fazendo nada na escola, está brincando. Né? E a gente faz assim, intervalo de 10 minutos para a criança brincar, porque ela tem que aprender a ler, porque ela tem que aprender a escrever. E aí, quando a gente entende, opa, peraí, a criança pequena, aquilo ali, a brincadeira dela é a coisa mais importante naquela etapa de desenvolvimento. Ela precisa brincar livremente, porque é ali que ela vai se desenvolver na sua plenitude. E aquilo é a semente futura. Aquilo é assim, que adulto que ele vai ser, está sendo determinado ali, nesse espaço desse brincar, desse se conectar. E toda essa engenharia, gente, o brincar é uma grande engenharia que a criança está ali criando, imaginando e usando tudo que ele tem para transformar. Então ele pega o copo, vira o caminhão. Então, na pedagogia Waldorf, a gente tem essa proposta que os brinquedos não sejam brinquedos prontos, sejam brinquedos naturais e que eles tenham menos informações possíveis, para que a criança, sim, possa, a partir daquele objeto, transformá-lo em várias coisas diferentes. Que ele tenha essa possibilidade de ser panos, bancos, madeiras, tocos, mesmo os Carrinho, bonecos com uma prédio. expressão muito suave, para que essa criança, esse bebê no colo, possa estar bravo, possa estar triste, para que a criança expresse a emoção nesse boneco. Então, assim, é uma sabedoria que está por trás de tudo isso enorme, assim. E quando você entende a importância desse brincar livre para a criança, você vai repensar a quantidade de atividades que ela precisa fazer ao longo da semana, É. né? Porque isso vai vir, tem momentos para isso. E a gente vai aos pouquinhos colocando de uma maneira suave, não precisa se preocupar tanto, assim, que uma criança até 7 anos faça tantas atividades, né? Foca ali uma que é principal, você fala, poxa, eu queria que ele aprendesse a nadar nesse momento. Você terminou de aprender a nadar, não vai seguir na natação, então eu vou escolher alguma outra coisa, mas a nossa tendência é sempre dar muito, muito, É. sempre oferecer muita coisa, né? E menos é mais. Então, na verdade, esse convite é para a simplicidade. Vamos reduzir? Não é vamos aumentar, vamos reduzir. Às vezes é mais simples do que a gente imagina. Sim. É um retorno aos tempos antigos, né? Enfim, é algo por aí, assim. Que legal. Assim, agora eu entrando um pouco mais nessa parte de alimentação. O que que você acha, né, que mais contribui ali para a criança ficar mais agitada ainda? Então, acho que são dois fatores. Tem o fator da alimentação em si e tem o fator de como a criança come. Não é nem o que ela come, mas como ela tem comido esse alimento. Então, Legal. acho que são dois olhares, tá? Então, primeiro a gente vai olhar esse alimento na sua nutrição, né? Como que eu estou nutrindo essa criança? E o nosso grande vilão são os refinados, né? Os açúcares e os refinados, mas basicamente o açúcar, ou tudo que é convertido em açúcar de uma maneira mais nociva, né? Então, o açúcar branco e os corantes, principalmente, eles
de novo, fazem o mesmo papel de toda essa superestimulação que a gente falou, o mesmo acontece com o nosso corpinho, né? Então a gente está dando por fora e por dentro, né? A gente está garantindo de todos os jeitos um superestímulo. Selo Então a de criança 100% a sucesso. criança acorda é leite com Toddy. Aí a taxa glicêmica da criança vai lá em cima, ela tem um pico e é uma queda muito brusca também. De novo, eu vou ter um pico de agitação e depois essa quebra brusca. E o problema é isso, a criança ela precisa que as coisas sejam suaves, aconteçam suavemente. E a gente faz isso aqui com a criança. A gente dá esses picos de tudo. Então, sempre pico de agitação, pico de glicemia, tudo, né? E aí a gente vai, opa, peraí, vamos olhar para essa alimentação também. Então, na escola a gente tem essa grande preocupação, em casa também, com que tipo de alimentos que entram na casa. E a gente começou a testar. E hoje eu consegui fazer semana zero açúcar, só entre açúcar no final de semana. E agora ficou nítido que quando eles comem açúcar, Gente, são outras crianças. É é. assustador. É assustador. Ai, gente, é muito verdade. Só que a gente não senti. percebe, porque a gente consome açúcar todo É. dia. Então, um pouquinho de açúcar de manhã, depois come um bolinho, depois do almoço uma sobremesinha, à tarde uma bolacha doce, à noite dá mais um leitinho. Então, a criança está sendo o tempo todo o estímulo. E aí você se acostuma com aquela criança mais agitada e que tá, né, aquela coisa toda. E quando a gente tirou, a gente falou, gente, o que aconteceu? E, Aí gente, você e quanto entende. muda para a criança aprender melhor e absorver o mundo melhor? Porque, de fato, a gente entende melhor o mundo, consegue resolver mais os problemas, enxergar melhor as situações quando a gente está mais calmo. Isso é Exatamente. fato. Exatamente. Então, para uma criança em idade escolar, né, de alfabetização, isso é crucial para o tempo, né, de retenção daquele conteúdo, de Os meus filhos aprendizagem. vão achar que não devia ter feito esse episódio com você. Muita coisa vai mudar. É super desafiador, mas quando você vai tomando consciência, eu fui mudando aos poucos. Eu, assim, eu já sabia disso há muito tempo, faz muito tempo. E assim, eu fui indo aos pouquinhos. A gente tem que entender que assim, a gente tá numa vida real, tá tudo bem. O açúcar tá em todo lugar, a tela tá em todo lugar. Onde eu consigo mexer um pouco? E aí, quando eu percebi que, na verdade, eu estava fazendo um grande benefício para mim e um grande benefício para os meus filhos, ali virou a chavinha. Eu falei, peraí, vamos fazer dar certo isso? E no começo, assim, quando um adulto para de comer açúcar, e corantes, fala, nossa, parabéns, que pessoa, como você cuida de você, né? Que como você, né, é uma pessoa natural, como você olha para sua saúde. Aí quando você corta o açúcar de uma criança, Tadinho, tadinho, coitadinho. você vai fazer isso com o menino, Ai, vai gente, é deixar muito comer o doce, o verdade. pirulito, Para nada. machucar. Não, mas isso daí é real mesmo, é muito real. Gente, são os Muito nossos real. filhos. Refletindo, né? Sim, Mas a aham. gente não para pra pensar, porque a gente associou que o doce é um agrado, que a criança só gosta de doce. Então, peraí, que outras formas eu posso encontrar de coisas tão adocicadas? Aí você começa a explorar o mundo da gastronomia, que tem coisas maravilhosas. Então, em casa a gente faz com fruta, picolézinho, né? Aqueles picolés, eu faço vários. Então, eles têm sobremesa, aquela vontade de doce, tomam picolé. À tarde, uma banana com mel, canela. Eles adoram. Então, assim, tem várias formas de você adoçar a vida da criança de uma maneira criativa. Então, hoje na internet você encontra tudo, de mães, principalmente para bebês que não comem É. açúcar, todas aquelas receitinhas você pode aplicar para crianças mais velhas durante a semana. E aí, no final de semana, tem bolo, tem isso, e claro, tem as exceções de aniversário, de alguma coisa. Mas você percebe que a criança é outra, gente, eles se acalmam. Num lugar assim, fica essa agitação da criança natural, ela passa a ser uma coisa muito gostosa. É uma coisa leve, verdadeira, não é over, não é uma coisa que exaure o adulto, não é uma coisa que fala, nossa, criança não para. Meu Deus, eu não consigo dar conta, né? Já sempre não consigo dar conta. E sempre repreendendo a criança, porque aí uma criança agitada, você vai ficando mais nervoso, porque você tem que dar o tempo todo dando limite para aquela criança e acaba virando uma relação que você só briga com a criança não se contém, ela tá sempre agitada. E é nítido, assim, quando uma criança para de consumir telas, consumir açúcar, como ela se transforma, assim, em questão de 2 dias já tem uma diferença brutal. Então, eu tenho alunos que às vezes eu converso com a família, a gente muda ali alguma coisa, em 2 dias a criança é outra. A mãe fala, meu Deus, ele tá tão diferente. Eu falo, pois é, na sala participou de tudo, não brigou com ninguém. Olha que coisa louca. É assim, é tão simples de resolver, mas a gente criou uma cultura disso, é cultural. E quando a gente vai estudando, opa, o que que é saudável de fato? E você começa a aplicar, você tem uma vida melhor, seu filho tem uma vida melhor. Você fala, uau, por que que eu demorei tanto tempo para fazer isso? No começo dá um medinho de encarar tudo isso. E agora eu tô colhendo esses primeiros louros, assim, e tem sido tão gratificante que eu falo, uau, que vida, nossa, se eu soubesse disso antes, teria vivido mais anos assim, de realmente
falar, eu vou encarar, eu vou tirar o açúcar mesmo. E assim, tem vezes que fala, nossa, que vontade de dar aquele docinho, de a gente parar e comprar uma coisa e falar, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E aí eles É porque esquecem, eu às vezes a invento. vontade é da mãe também, né? Claro, tem Quantas esse vezes afeto, a eu, gente tem um afeto com o açúcar. sim, A gente acha que açúcar tá ligado o ao meu não é afeto. nem tanto com o açúcar, mas em si com alguma comida, com alguma Uhum. coisa. Eu vou parar, vou comprar um pão de queijo pra mim, pra ele, Sim, pra gente parar pra comer, porque eu não sou do doce, né? sim. Mas só que eu sou da comida, eu gosto de Uhum. comer alguma coisinha ou outra. Então, eu tenho isso, esse negócio do afeto com a comida também. Eu me pego muitas vezes Sim. fazendo isso. E aí tem toda essa reeducação alimentar. Qual é a qualidade da comida? E assim, entender que as crianças, por conta dos alimentos ultraprocessados e com realçadores de sabor, as crianças estão ficando super seletivas. Por quê? Porque a comida, legumes, tudo vai ficando sem graça. Quando eles experimentam frutas, legumes, algo mais natural, começa a ficar muito sem graça, porque eles também estão sendo super estimulados aonde? Na boca. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo na boca também. Então, com esses alimentos, então, salgadinho, tudo isso atrai por quê? Tá ali, são realçadores de sabor, glutamato monossódico. Então, a criança come explosão de sabores. Aí você dá um brócolis com salzinho e a criança, poxa, que sem graça. Então, também tem essa reeducação alimentar que é desafiadora, mas se você começa desde cedo, ela é incrível. Na escola, a gente vê, assim, como as crianças têm transformado, assim, é a insistência de sempre um pouquinho, um pedacinho da coragem, a gente sempre brinca. Não importa o que aconteça, pedacinho da coragem. Então, todos os dias as crianças comem alguma salada, alguma verdura, algum legume, e assim, e feito de diversas formas. Então, tem assim, a beterraba chips, a beterraba versão né, cozida com temperinhos, a beterraba versão patê. Aí tem a cenourinha na versão temperinho Raladinha. oriental, raladinha. De todos os jeitos a gente oferece aquele alimento para entender essa diversidade, assim, fora a nutrição que aquilo traz. Então tem todo esse olhar para a nutrição do Uhum. alimento. E eu falei sobre o alimento e como a gente come esse alimento. E aí que também está um grande pulo do gato, né? Pela praticidade, muitas vezes na frente da tela, de qualquer jeito, criança sempre distraindo a criança para dar o alimento na boca da criança, e isso também vai afetar a forma como ele vai absorver esse alimento, né? O que que eu estou dando? E esse alimento, esse momento é muito sagrado, a hora da refeição, e muitas vezes é sempre uma corrida, enfia na boca, vai, então, poder cultivar e saber da importância do momento da refeição, uma que seja por dia em família, né? Ter esse momento com a criança, que seja o lanchinho da tarde, vocês terem esse momento entre vocês dois de apreciar um alimento, isso é extremamente benéfico. Não precisa ser o alimento mais saudável do mundo, mas é isso que você falou, tem um afeto envolvido entre a comida, entre a gente preparar algo, ou se não puder, comprar algo com muito carinho e compartilhar esse momento. Também é muito rico a forma como eu entrego esse alimento para a criança, como eu adulto, como eu me relaciono com aquele alimento e como eu oferto esse alimento. Por isso que é essa autoeducação, como eu vou olhar para aquela comida e comer com muito prazer, mesmo que a criança não goste, ela vai olhando, fala, nossa, ela come com tanto prazer, né? Ela experimenta um pouquinho da segunda vez, terceira vez, assim, na escola é nítido. Assim, agora que a gente já começou as aulas faz 2 meses, então tinha crianças que não comiam nada, e aí eu sempre como com muito gosto, assim. E agora uma criança que não comia nada come tudo, e aí eu ainda brinco com ela, não, eu quero mais, porque eu falo, não, deixa sobrar mais um pouquinho pra mim. Ela, não, não, eu vou comer mais. Então, Que assim, é bonitinho. despertar esse interesse pelo alimento, pela Sim. beleza do alimento. Então tem toda essa magia envolvida nisso também, né? Rodri, e eu tenho certeza que aí em casa tem muita mamãe dizendo, tá bom, mas como eu faço? Tá bom, eu Como fazer entendi, tudo isso achei agora muito que eu fiz legal, tudo errado a vida incrível, inteira? incrível isso, mas como eu faço? Então eu queria pedir também para vocês colocarem aqui nos comentários alguma situação de vocês, até para ajudar a gente com os próximos temas, né? De repente, o seu tema que você colocar aqui embaixo, a gente faz um episódio aí para solucionar as suas questões aí, né? E aí, trazendo para Dri, e inclusive me incluindo, tá? O negócio das telas, tudo. Hoje a gente reduziu bastante, assim, só 1 hora por dia, né? Mas mesmo assim, né? Como reduzir aos pouquinhos a situação do doce? No meu caso também, não tem doce todo dia, mas vira e mexe tem. E às vezes é pouquinho estímulo. É o que você falou, para mim, fechou, consegui virar uma chavinha aqui, né? Tá, mas é só uma bolacha. Ah, mas tá, mas é uma bolacha aqui, é um bis aqui, Um sei lá. leitinho com Toddy ali, Sei lá, vontade, entendeu? o dia todo. Isso. Então, tipo assim, então é um constante
são doses homeopáticas que estão ali, né? Todos os dias. Todos os dias. Todos os Ai, dias. meu pai. A gente não tem dimensão. E é assim que é com a gente, né? É assim que é com a gente, que a gente fala assim, não como é tão Ai. errado assim, mas a hora que você coloca durante o dia, tudo que Todo vai. dia, nossa, se deixar, eu gostaria de um docinho todo dia, eu não como. Mas Você não eu come um sinto a docinho todo dia? vontade. Ah, tem dia que passa, Nossa. sim. Porque eu não Tem compro. momentos que eu tenho vontade. Porque outros não. se eu tivesse aqui em casa, com É uma certeza. autoeducação, não é? É. É uma autoeducação. É. E aí você vai vendo que com o tempo você vai perdendo essa vontade. Eu também tenho momentos do meu, né, da vida, do mês, que eu tenho Não, muita e vontade de comer ciclo, doce. né, então, também. sobre Porque ciclo, gente. Tem A momentos gente tem assim naquela fase que, tipo assim, sim, Você não tem precisa, condições. não tem como. eu acho que a primeira coisa sobre tudo isso é culpa. A gente não precisa sentir culpa, gente. Até agora, sim, é isso. A gente fez o melhor e a gente trabalha com o que nos é ensinado e tá tudo bem. Eu acho que o primeiro ponto é: eu quero mudar, eu quero transformar. Esse é o primeiro ponto. Se você quiser transformar, começa do pequeno, começa com 15 minutos a menos por dia. E tem que ter essa paciência e perseverança, que eu acho que é o ponto principal. Metas. Então eu vou tirar, então eu vou encontrar uma rotina para o meu filho. Pelo menos eu vou assim, eu despertar o almoço todos os dias no mesmo horário. Atividade da tarde, cada dia vai ser uma, não tem problema, mas assim, ele sempre vai ter algo depois do almoço. Só que toda segunda-feira é aquela atividade. Toda terça-feira vai para casa da vovó. Toda quarta-feira acontece isso. É claro que tem as exceções, mas eu tô falando de uma maneira geral, Porque tá? se entra na rotina da semana, também é rotina. Rotina. É a rotina Isso. semanal, não é só do Isso, dia. isso aí Ela eu é já semanal. interiorizei Porque a também. criança começa a adquirir uma noção de tempo. Então, a mesma coisa com os cardápios. A gente faz isso com os cardápios em casa, eu faço na minha casa, a gente faz na escola, de estabelecer durante um tempo o cardápio. Então, toda quarta-feira é estrogonofe, toda terça. Então, assim, de acordo com como né, como a família se alimenta, de também encontrar algo que a criança possa se apoiar, porque ela fala, poxa, é esse dia. Então, ela começa a associar assim: no dia que eu como biscoitinho de aveia, é o dia que eu tenho natação. E aí ele já sabe quando vai chegar de novo esse dia. No dia que eu vou na casa, e isso acalma a criança, ela fica tranquila. Então, de manhã, quando eles chegam, eu faço uma atividade, eles já sabem. Ah, então hoje é isso, então à tarde vai ter xadrez, então é o dia. Eles associam todo dia o que vai ter. Porque a gente sempre repete na mesma hora a mesma atividade. E para a criança, aprender é repetição. Então a gente também tem essa coisa, sempre vou dar uma história nova, um desenho novo, tudo novo. Vocês já perceberam que criança pequena fala, conta de novo? Conta de novo? Várias e Conta de várias novo? vezes. Por quê? Porque para algo atuar na criança, ou para ela formar uma inteligência sobre algo, ela aprender algo, ela precisa passar muitas vezes por aquilo. Então é como se a gente tivesse uma avenida na nossa cabeça. Quando a gente aprende algo novo, vou lá, né, você me ensinou alguma coisa. É como se fosse um fiozinho de cabelo. Quando eu faço de novo, vai aumentando. Eu faço de novo, aumenta. Eu faço de novo, aumenta. Eu faço de novo, aumenta. Aqui fica uma estrada. Eu tenho essa estrada. É uma conexão neural. Ela fica, e ela fica como memória e inteligência. Então eu tenho ela garantida se eu fiz várias vezes. O que que acontece? A gente quer cada dia uma coisa nova. Como é que está a educação hoje? Você vai virando a apostila, cada hora um conteúdo novo. Cada hora um conteúdo novo. E aí você tem a impressão que a criança está aprendendo tudo aquilo, só que ela não está aprendendo tudo aquilo. É uma retenção, memória curta. Quando eu faço por isso que na pedagogia Waldorf a gente repete o conteúdo, repete a história vários dias, repete aquela rotina vários dias, aí a criança interioriza, aí eu passo para o próximo. Então ela vai interiorizar de fato aquele conhecimento. Então a gente tem que repetir. A criança ela precisa de ritmo e repetição. Ela aprende tudo por imitação. Então é esse lugar assim, ela precisa, isso é natural dela. Então não tem que achar que, nossa, tá muito cansativa essa rotininha, né? A gente acha que, nossa, tá muito, né, sem graça. Vamos trazer cada vez novidades. Não precisa. O simples, o menos, é mais nessa fase da vida. Eu aprendi isso mesmo, porque o Léo toda vez ele pedia a mesma história antes de dormir. E assim, são três que ele. E você tem que passar pelas três histórias. Então, ele é sempre essa repetição, sempre essa repetição. E eu fui entendendo isso, porque eu queria, né? Sempre, vamos outra, vamos outra, vamos outra. E não, ele queria a mesma. Aí é um processo mesmo, E e é é até muito mais legal isso. gostoso de contar a história quando você já contou várias vezes, porque daí você já dá um tom diferente. E é engraçado quando você começa a contar a mesma história, né? Que daí eles começam a trazer a frase, mesmo sem saber ler. É. Ai, eu adoro. E daí, às vezes, eu falo assim, Muito agora eu quero que tarugo, você né? conta pra mamãe. E daí ele conta do jeitinho dele, é muito fofinho. É gostoso. É isso.
primeiro passo, é um passo de cada vez. Acho que o primeiro passo é ter consciência e depois querer mudar. É isso, a gente querer mudar e começar do pequeno, gente, é tudo pequeno, é no simples, vamos voltar para o simples. Simples De novo, a gente querendo esse imediatismo, né? Vamos mudar toda a rotina amanhã. Não vai precisa, rolar. gente, vai devagarinho. É. Só que é um devagar e sempre. É um Sim. devagar e sempre. Determinou? Vai com aquilo. Sente a diferença. Opa, agora eu vou mudar isso aqui. Mas mudou de vez, né? Vai que vai. Não volta. Rodrigo, agora falando um pouquinho sobre o papel da família na educação, né? Muitas vezes a gente fica buscando essas respostas, né? Na escola, em atividades, e quando a gente para e olha para dentro de casa, né? Qual então seria o verdadeiro papel dos pais na educação dentro de casa, para você? Promover o ritmo, o limite, o afeto, né? E a criança, assim, o que vai mais nutrir no fundo é o amor. É o que mais nutre um ser humano. E é tudo que a gente busca, é ser reconhecido, ser visto, né? Ser escutado. Então, no fundo, a criança ela quer ser vista, mas não é um ser visto de eu tô em casa, meu filho tá também, eu tô sempre ocupado, mas eu tô ali com ele. Nossa, eu passo o dia todo com meu filho. Que tempo de qualidade que a gente tem com as crianças? E uma qualidade é um olhar no olho, é um estar do lado, uma criança brincando, eles brincando juntas, nem brincando junto, mas você está dando a sua atenção de fato para aquela criança naquele momento. Você está observando cada detalhe dela, você está admirando cada detalhe dela. Mesmo ela não brincando diretamente com você, isso é muito salutar para a criança. Então, ela precisa desse contato físico, então a gente tem que promover muito contato físico, de afeto, de amor, as crianças precisam muito, né? Adultos também. E a gente não imagina como isso também nos regenera de muitas formas, um bom abraço, um olho no olho, um escutar, né? Então, acho que o nosso papel é dar esse limite, esse contorno amoroso para a criança, estabelecer essa rotina, cuidar dessa alimentação, desse sono, que é basicamente em casa, né? Normalmente esse sono regenerador, e estabelecer esse afeto. Para mim, esse é o papel fundamental da família, assim, né? E quem puder ainda construir um caminho espiritual, algo assim que possa trazer essa sacralidade também para o ambiente familiar é muito importante. Isso também dá uma direção bem bonita, assim, de trazer essa presença, né, essa reconexão com uma chama, com algo maior, né? Com Então, certeza. acho que essas seriam as minhas. Lindo, lindo. Né? Rodrigo, e para aquela mamãe que está ouvindo a gente, que são muitas, né, que estão se sentindo cansadas, sobrecarregadas, que tipo assim, não dou conta, eu não dou conta de entender isso, de organizar, olha como tá a minha vida aqui com o meu filho de ponta cabeça, não tô dando conta, e se sente culpada pra caramba, né? O que você diria para essa mãe, né? Que eu acho que assim, gente, muitas de nós nos sentimos assim por muitas vezes, né? Por mais que a gente queira acertar e esteja acertando, a gente sempre está se culpando, sempre achando que não tá bom, principalmente na questão de maternidade, né? Sim, acho que o que eu coloquei ali do afeto, acho que assim, acho que é o primeiro ponto. Todo mundo, apesar da loucura do dia, tem um amor assim gigante pelos filhos, pelo menos, não sei se pelo marido, mas pelos filhos com certeza. E esse afeto, esse só da mãe poder sentir isso, saiba que já é um presente enorme, um privilégio dessa criança receber esse amor dessa mãe. Só não tem nada para dar, não consegue cuidar da rotina da alimentação, de nada. Se você tiver afeto, já é assim um presentaço para essa criança. Saber que você não está sozinha, acho que é um ponto importante. E a gente começar a criar uma nova cultura de se apoiar entre mães e mulheres e saber que a gente não está só. Então, a gente tem muitas mães solos e, e começar a encontrar essa força entre as mulheres e buscar essa rede, né, tanto com as escolas, com a forma da educação, de a gente poder ter mais esse apoio cada vez mais entre famílias, né, entre escola e casa, poder buscar esse lugar mais profundo, né, que é o que eu busco com a educação. Então, a gente tem uma relação muito carinhosa e muito afetiva, né, com as famílias, porque a gente tem realmente um amor por essas crianças, né? Não são números, não são um monte de quantidade, existe uma relação de afeto, porque a gente sabe que isso vai nutrir essa criança. Então, o educador também tem esse papel. Então, essa mãe, ela tem que saber, assim, primeiro se perdoar, falar, tá tudo bem, ela se perdoando, e ela querendo, só o fato da mãe querer melhorar, que o pai querer melhorar, que essa família ter o desejo de ser algo melhor, isso já atua na criança.
Primeiro ponto. Ele sabe que a mãe está com uma vida maluca, corrida. A criança, ela, apesar de tudo, ela se adapta a qualquer ambiente. Ela é, assim, um ser, né, realmente muito transformador, assim. Então ele se adapta porque ele sabe qual é a situação familiar, de uma maneira inconsciente, mas ele sabe, ele se adapta. Então ele sabe que essa fase está muito difícil, mas se a mãe tivesse a consciência de que, opa, eu sei o que que é bom, eu comecei a estudar mais, eu quero me aprofundar nesse assunto e eu quero começar a transformar e no que ela puder, um pouquinho que seja, isso já vai ter uma atuação tão gigante assim que a gente não tem dimensão. É muito grandioso o que acontece de uma maneira sutil. A criança pequena, ela está conectada com a gente de uma maneira tão profunda, né, com esse pai, com essa mãe, uma maneira tão profunda que tudo que a gente pensa, sente, atua na criança. Então, parte muito de como essa mãe está se sentindo. Então, ela precisa justamente olhar, se perdoar e falar: opa, peraí, o que que eu vou querer transformar? Ou eu sei que eu estou dando o meu melhor dentro do que eu posso. Isso já é fantástico, já é um começo grandioso. Então, eu diria esse começo para essa mãe que está passando por muita dificuldade, que a gente sabe que são milhares, e espero que no futuro próximo a gente possa, assim, cada vez mais se sentir apoiadas e saber que não estamos sós e que a gente vai partilhando conhecimentos justamente para a gente se empoderar, fortalecer esse movimento, né? E que essa maternidade possa ser cada vez mais partilhada em família, né? Porque é uma aldeia, a gente precisa de uma aldeia para criar uma criança, né? A gente já fez um episódio sobre isso. Ah, é? Ah, que legal. Então é isso, a gente tem que entender que não estamos sós e que não é sozinho que a gente vai, né, criar uma criança. A gente precisa de pessoas e que homens e mulheres se corresponsabilizem por isso, né? E que a gente leve cada vez mais para os homens a importância de tudo isso e esse conhecimento, que eles entendam a importância deles nesse papel, né? Nesse momento também. Que eles têm, né? É fundamental, né? Tanto Fundamental a quanto família estar a unida. família. É. Exatamente. E é justamente isso, né, Dri, que a gente quer com o nosso BoraCast, né, Naná? Com o nosso podcast. Ele foi idealizado para ser rede de apoio mesmo, porque foi no momento quando nós três, eu, a Naná e a Dé, a gente estava se recolocando, né? Tínhamos acabado de ter filhos, né? Eu, o meu segundo, a Naná, o primeiro, a Dé tinha tido o terceiro. E a gente, aí agora, vamos voltar como? E a gente estava muito na maternidade, né? Então vamos voltar, vamos falar que a gente é boa nisso, assim, a gente curte fazer essas coisas, né? E vamos levar informação, né? Isso. Aprender também, porque cada Nossa, convidada cada que vem aqui a episódio gente aprende é demais transformador. e transforma a gente primeiro e depois também levar essa informação para adiante, né? Para transformar outras pessoas também. E a gente quer muito isso com o nosso canal, né? Então, agradecendo você antes de qualquer coisa, muito obrigada, porque foi muito rico. Eu vou disparar esse episódio assim, ó, para um monte de gente, Sim. porque é muito importante, tem muita informação valiosa para a rotina. E assim, eu com certeza já interiorizei aqui que eu vou começar a aplicar novas coisas aos poucos, me perdoando, né, pelo que eu vou conseguir, mas eu vou tentar com certeza. E queria fazer esse convite para vocês, para que vocês tentem aplicar e o que conseguirem colocar, comentem, mandem um direct pra gente. Se vocês perceberam alguma mudança, ou comenta aqui também no vídeo, olha, eu vou mudar a alimentação, eu vou começar pela rotina do sono. Então, Pra coloca aí o gente que você entender vai as mudar. necessidades, porque é tão legal essa Sim. troca, Sim. a hora que a galera coloca e a gente, pá, olha isso, que a gente E se já incentiva, a gente não se sente só, e assim, é isso. Eu também comecei faz pouco tempo e tô vendo resultados maravilhosos. E a minha missão também é, gente, eu preciso contar isso para as pessoas. Tá Realmente dando funciona. certo pra mim, tá Eu sabia tudo funcionando. aqui no plano das ideias. Eu comecei a pôr em prática, eu falei, uau, acontece. Então, peraí, então vamos levar isso pro mundo. tipo, dá bom mesmo que falaram. Dá bom mesmo. Maravilhoso. Né? Gente, maravilhoso. Dri, Muito você é obrigada. maravilhosa, eu já sabia. Foi maravilhoso o nosso episódio, um dos episódios, tipo, muito ricos, né, Sim, Naná? adorei conhecer você, Também, adorei conhecer sua também. história também.
E obrigada por todas essas informações que você trouxe, riquíssimas. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Bom, fico Obrigada. muito feliz. Obrigada a vocês, meninas. Parabéns aí pelo movimento maravilhoso. É super importante. A gente tá feliz mesmo com esse de entrega do coração. bom, Sim, Com certeza. é muito maravilhoso. Gente, e se esse episódio te ajudou de alguma forma, que eu tenho certeza que sim, então lembra que você também pode retribuir com a gente, né? Contribuir com esse carinho aí, comentando no vídeo, colocando aí um coraçãozinho pra gente, enviando para outras pessoas também, para ajudar a gente a alcançar mais pessoas e distribuir o nosso conteúdo para outras. E a gente está buscando a marca de 1000 inscritos no nosso canal. Então, por favor, contribua com essa nossa meta, envia para as pessoas e pede essa ajuda aí pra gente. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!